sincero. O GWM Hora 03, nas duas versões, acaba aí de ser anunciado o modelo 24/25, que era uma expectativa e que poderia trazer algumas mudanças ou até melhorias. De fato, alguma coisa melhorou, mas não o suficiente para fazer esse veículo, ao longo dos meses de 2025, conquistar espaço e aumentar o seu número de vendas. Quais foram esses ajustes? O que aconteceu? Melhorou ou piorou? A FIPE, número de vendas e outras informações e o porquê. A meu ver, esse veículo não terá longevidade aqui no Brasil, mesmo agora com a versão 24/25. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, evidentemente, deixe o seu like. Se você precisa comprar um veículo eletrificado, não sabe por onde começar, na compra, na venda ou acesso aos meus dados aqui exclusivos, então na descrição desse vídeo, no comentário fixado, tem meu WhatsApp. Me procura que eu te explico melhor como você pode economizar milhares de reais. O GWM Hora 03, tanto na sua versão de entrada a skin quanto a versão GT, veio ao Brasil para fazer parte aí deste projeto do governo chinês para introduzir modelos eletrificados em países mais emergentes, como é o caso do Brasil. Mas esse é um assunto para um outro vídeo que eu trarei aqui no meu canal. Entretanto, desde a sua chegada em 2024, o GWM Hora 03 trouxe aí várias polêmicas e outros grandes debates que nós vamos falar de alguns pontos agora. Mas o fato é que a expectativa criada para este veículo não se confirmou. Isso porque, ao longo do período de vendas de 2024, ele em alguns meses subia um pouco mais, descia, e aí, como todas as empresas chinesas fazem, bota desconto e coloca desconto. E aqueles que acreditavam na proposta dos eletrificados, nas marcas, entre outros aspectos, ficavam aí a ver navios poucos meses depois com descontos de 10, de 15, de 20 e 30 mil reais. E a falta de um planejamento da própria GWM que volta toda a sua atenção e seus olhos para os modelos híbridos, flex e também os plugins e os não plugins. E deixa ali os eletrificados como um segundo plano. E isso causou aí certamente muitos prejuízos na marca que não consegue e não conseguiu emplacar os seus dois modelos únicos 100% elétricos. O GWM Hora 03 é um veículo com linhas arrojadas, retrô também é verdade, e que o brasileiro não está tão acostumado com essa mescla do desenho mais exótico com a mistura do moderno, que é o que acontece no GWM Hora 03, na sua dianteira, na parte dos faróis, no capô ali mais deitado, o que remete a alguns modelos mais tradicionais e de outras marcas mais famosas ou até mesmo os mais antigos, e toda essa extravagância também é visto na parte das rodas e internamente também. Mas foi por isso que o GWM Hora 03 não teve sucesso de vendas aqui no Brasil quando olhamos os números? Sim e não. Porque a análise para que um veículo seja bem sucedido ou não se resume apenas ao design. Para alguns públicos, diferente do asiático, o brasileiro sim dá muito valor a estas linhas mais sóbrias e um pouco mais conservadoras. E o choque que o GWM Hora 03, tanto na versão skin quanto na GT, causa é sim de até em algumas situações de medo de arriscar um bom valor e um bom dinheiro nesses veículos. Mas, claro que não somente. Afinal de contas, para um veículo 100% elétrico, o que vai valer no final da história é a sua capacidade de autonomia muito maior do que até mesmo os equipamentos, já que o GWM Hora 03 possui lá sistemas de condução semi-autônoma, sensores muito avançados e leitores de faixas, frenagem de emergência, leitores de placas, controle de cruzeiro adaptativo, o famoso ACC, com stop and go, desvio inteligente e uma série de outros recursos do pacote ADAS, que é muito bem recheado nestas duas versões, tanto na skin e um pouco mais ali de itens e outros mimos na versão GT. Disso, sem sombra de dúvida, o GWM Hora 03 é muito bem equipado. Na parte interna também se reflete ali o bom trabalho dos encaixes dos materiais, o revestimento tanto de painel quanto de portas e também nos bancos são de ótima construção e mostram sim que eles fizeram um bom trabalho nesse sentido. Muito melhor que o seu próprio irmãozinho lá,
o Dolphin GS. Abusam de plásticos? Evidentemente que sim. Para redução de custo de qualquer empresa e principalmente as asiáticas, este é um ponto crucial. Afinal de contas, nós já conhecemos várias e várias empresas que já estão aqui no Brasil há décadas que têm essa receita mágica. A parte sensorial também do próprio volante, os toques, os comandos, a multimídia, o painel integrado, os encaixes, e não são aqueles ditos painéis jogados, né? Uma telona grande para um lado, uma telinha pequena para o outro, mas um bom casamento desta criação da GWM. Mas como nem tudo são flores, entre outros aspectos positivos já listados aqui, podemos falar negativamente da parte interna. O espaço interno do Hora 03 GT e o Skin são péssimos, né? Com 2,65, mas isso não se reflete, até não é um entre-eixos tão assim desprezível, mas a construção, né, o tamanho do carro e a forma como todo este design foi elaborado, fica evidente que o GWM Hora 03 não é para pessoas de alta estatura, ou se for, não poderá colocar pessoas atrás que também tenham uma estatura um pouco mais elevada. Sou prova disso, tenho 2 metros de altura e, diferentemente do que acontece no Dolphin GS, no GWM Hora 03, não. Se eu sentar ali, certamente ninguém sentará atrás de mim, como acontece no Dolphin. Não tem a saída de ar-condicionado traseiro e a abertura, né, da porta, né, para pessoas com mobilidade reduzida ou mais idosas, por ela ter um fechamento muito estreito na parte ali próximo do banco, né, da parte traseira, ele é extremamente reduzido, né? O que quando alguém coloca o banco para trás, essa pessoa certamente baterá, raspará e não conseguirá acessar com facilidade o veículo. Outro ponto negativo é o seu volume de porta-malas. Com 228 litros, olha, meus amigos e minhas amigas, é de chorar, já que não terá condições. Se você tiver uma família um pouco maior ou precisar fazer uma viagem e colocar algumas malas a mais, certamente terá que rebater os bancos, já que esta capacidade é muito reduzida. Se tem um ponto ruim, agora, pelo menos ao que foi anunciado na versão 24/25, o STEP estará presente. Parabéns à GWM que ouviu lá os seus consumidores e aquilo que nós sabemos, aqui no Brasil não dá para brincar com veículos sem STEP. Mesmo com o kit de reparo, com a bombinha, entre outros recursos, se o furo for um pouco maior ali, próximo de 1 centímetro, pode esquecer que nem um kit de reparo ou um rasgo lateral dará conta. Aí é só substituição ou guincho. Ao colocar o STEP na versão GT, na versão Skin, certamente você perderá autonomia, ali na casa dos 20 a 24 km. Então esteja preparado que um dos recursos para aumentar a autonomia desses veículos eletrificados aqui no Brasil e no mundo é não ter o STEP. E quando falamos de autonomia, ele não vai nada bem e é aí que está um dos pontos negativos e que faz com que os seus clientes não optem por este modelo. E com 232 km de autonomia pelo ciclo do Inmetro, certamente ele tem uma das piores autonomias nesse sentido. Então vai ficar difícil de tentar indicar o GWM Hora 03 por melhores qualidades, acabamentos e tecnologias que ele possui. A autonomia é fundamental e eu não vejo no médio e longo prazo o Hora 03 nas duas versões com longevidade, justamente por este ponto aí, né, o calcanhar de Aquiles destes veículos eletrificados. O mês de março começou então com o fechamento de R$ 129.323 para esta versão Skin e teve uma variação positiva, isso é muito interessante, de mais 0,8, bem estável, próximo de 1%, mas nada demais. No gráfico Hora 03 Skin, você pode perceber aqui que desde lá de março não tem tido aí um bom desempenho. Deu uma pequena estabilizada em fevereiro, né, no mês passado, e agora parece que chegou ali no seu platôzinho. O seu acumulado é de menos 11,3. Não é dos piores? Não. E na prática, na hora da venda, é onde o bicho pega, que o revendedor, você nunca vai atingir o valor da FIP para os veículos eletrificados. É sempre lá embaixo, na casa de 60%, 50% do valor da FIP. Quem não está muito bem, apenas para passar rapidamente aqui, é a versão GT. Fechou em R$ 155.305. Teve uma última variação negativa de menos 1,5. Aqui nos anúncios da OLX, quando eu te trago para você ter uma referência, então nós já temos alguns modelos do próprio Hora 03 Skin,
estão aqui nesses modelos, ó, onde você tem esse com 6 mil quilômetros lá em Recife por 127.990. Se conseguir fazer uma boa negociação, acredito que o valor ideal ali é na casa dos 110 mil reais. Aqui mais um com 4.500 quilômetros, 128.900, segue a mesma receita. E assim por diante, você vai encontrar tanto na Web Motors quanto aqui no LX. A versão GT também você consegue lá na casa dos 140, 145, basta que você pesquise bem, como eu tenho te mostrado aqui, esse com 13.149 e assim por diante, se esse for o teu desejo. E quando falamos o número de vendas, o GWM Hora 03 na sua versão Skin emplacou apenas 117 unidades no mês de janeiro de 2025, enquanto a versão GT praticamente dobrou, emplacou 232 unidades. Certamente o ano de 2025 não será tão facilitado assim para o GWM Hora 03, porque, como eu disse para vocês, a própria marca está focada nos híbridos plug-ins, nos híbridos plenos, nos híbridos leves e também nos híbridos flex, que em breve devem chegar ao Brasil. Qualidade, acabamento, tecnologias, sem sombra de dúvidas, o GWM Hora 03 tem de sobra. Entretanto, peca em espaço interno e principalmente na autonomia, que aí não tem negociação, né? Eu não recomendo a compra de um GWM Hora 03 em nenhuma das suas versões. Na versão Skin, vendido a 159 mil. Acho caríssima. E na versão GT, vendido a mais de 180 mil reais. São carros que, como eu te mostrei, em breve você poderá comprá-los aí nos usados, em seminovos, com garantia e ainda assim, se for o teu desejo, aproveitar aí os bons benefícios. 0 quilômetro, eu não recomendo. Lembre-se, a não ser que as marcas façam promoções generosas e não essas promoções fakes aí de 10 mil de bônus, mas te tira lá depois a documentação e assim por diante. Tem que ser algo de fato muito, mas muito vantajoso para valer a pena. Ou a GWM faz um facelift, melhora esse veículo, deixa ele um pouquinho mais alto do solo e traz aí um modelo e um design mais a cara dos consumidores brasileiros, ou ela não terá condições de competir com os modelos que vão chegar e que poderão abocanhar este espaço, que já é minúsculo, do GWM Hora 03 em vendas aqui no Brasil. E, portanto, se eu fosse você, tomaria cuidado em comprar um GWM Hora 03, até porque é bem possível e é uma característica dos próprios chineses de mudar assim, ó, da noite para o dia, todos os seus modelos, que já estão com cara de algo que já passou. Em breve poderemos ter novidades. Tenha calma e paciência e lembre-se, os emocionados não serão exaltados. Depois, não diga que eu não te avisei. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau.